Eu tenho 41 anos. Foi nessa época, né, que eu entrei no mapa, conheci vocês e foi assim minha salvação. Eu me apaixonei, foi tranquilo para mim, eu trabalho em horário comercial, consegui fazer tudo. Hoje eu perdi 27,9 kg. Eu estou vivendo um sonho mesmo. O meu sonho era ser magra. Eu estou vivendo esse sonho. Estou vivendo um sonho de usar calça jeans, de usar blusa apertadinha, regatinha, né? De brincar com os meus filhos, sentar no chão para brincar, jogar um futebol com meus filhos. Isso não tem preço, não tem preço. Não canso assim, igual eu cansava antes, dor de cabeça. Tinha vício de tomar um remédio para dor de cabeça todos os dias. Não tomo, nunca mais tomei remédio para dor de cabeça. Eu saí de 50 para o 40. Hoje eu visto 50 para o 40. 50 para o 40. Como você é, Flávio? Eu sou de Limeira, São Paulo. Eu tenho 53 anos, 1,75 m. Eu tinha 97 quilos. Eu tinha muitas dores no corpo, dores na junta, dores de cabeça diárias. Eu já perdi de 97, eu estou com 85. Eu avaliei o abdômen hoje, eu já perdi mais um pouco, estou com 7,5 centímetros a menos de abdômen. Cintura também eu perdi acho que uns 8 ou 9 já também. Eu sou da cidade de Osasco, São Paulo. Eu tenho 58 anos, né? Te conheci no Instagram, meados de 2020. Comecei a te seguir. Vinha de muitos tratamentos já, né? Sempre fui magra, né, Nutri? Até eu me casar, né? Depois tive 2 gestações. Aí eu comecei a engordar, né? Fazia academia, né? Achava que comia saudável, né? Mas eu não conseguia chegar na manutenção de peso. Até emagrecia, mas engordava rápido. E eu achava que comia saudável. Te conheci, né? Estava com gordura no fígado, pressão alta, desenvolvi a diabetes tipo 2, né? Eu tenho hipotiroidismo e eu já estava na menopausa. Decidi, comecei a te seguir, já aplicando os ensinamentos. Voltei ao peso de 34 anos, já vai fazer que eu me casei. Eliminei mais de 20 quilos, mais de 23 centímetros de circunferência, né? Fui curada da pressão alta, né? Fui curada também da esteatose hepática e não uso mais nenhum medicamento. A médica suspendeu os medicamentos. E agora, Nutri, a última novidade é o remédio da tireoide, né? Ela diminuiu a dose, era de 50, que era o único medicamento que eu tomava até então, agora eu estou tomando 37,5. Olá, boa noite, seja muito bem-vinda à nossa live. Hoje nós vamos falar de dieta anti-inflamatória. Será mesmo que existe? Hoje em dia está em alta, né? Eu estou inflamada. Mas como funciona essa história de inflamação? Se você chegou aqui agora, seja muito bem-vinda. Vou convidar agora o Dr. Cristiano Correia, que é médico, endocrinologista e nutrólogo e maridão da Nutri, para dividir essa live comigo, explicar um pouco mais sobre os hormônios e sobre os sinais que o seu corpo dá. E vamos falar também de algumas coisas que acontecem na sua rotina, sabe? Alguns sinais do seu corpo, e a gente vai ensinar você a identificar esses sinais. Boa noite, doutor Cristiano, seja bem-vindo.
Boa noite, Nutri. Boa noite para você que está nos assistindo. Boa noite. Conta pra gente nos comentários qual a cidade de que você é, se você acabou de chegar. A gente está querendo conhecer quem está chegando aí. Doutor Cristiano, hoje o tema é muito bom. A live sobre dieta anti-inflamatória, inflamação. E a primeira pergunta que eu quero te fazer, doutor Cristiano, para a gente já chegar direto ao ponto, né, que hoje tem muito assunto, nós estamos aí com muitas pessoas que estão chegando, que estão na menopausa, que estão na pré-menopausa, que precisam perder gordura na barriga e que precisam melhorar a sua saúde, não só pela estética, mas também pela saúde. Algumas pessoas estão aqui buscando eliminar ali 5, 10, até 15 quilos. E outras estão ali buscando 20, 30, 40 ou 50 quilos. Independente de quantos quilos você precisa eliminar, o importante é você encontrar o caminho. E aqui nós vamos falar sobre combinações alimentares que regulam os seus hormônios. Doutor Cristiano, posso começar já perguntando sobre o que é uma alimentação anti-inflamatória? Como que funciona isso? Claro, com certeza. Pode começar, Nutri, que a gente está preparado aqui. Vamos lá, eu vou apresentar os slides então para a gente começar, tá? Ok, tá joia. Vamos lá. Interessantíssimo hoje, né? É uma das raízes principais aí que está ligada com a obesidade, né? Uhum. E às vezes a gente nem pensa, né, amor? As pessoas não pensam nisso, né? Elas só pensam naquele comunzinho ali das calorias. Isso. E aí, por isso que elas não conseguem resultado. Então, o primeiro assunto de hoje é dieta hormonal, né? Que nós falamos aqui, uma alimentação hormonal, que é igual a boa nutrição, melhorar a nutrição e a homeostase do organismo, né? Como funciona, doutor Cristiano, o nosso sistema endócrino? Qual o poder dos hormônios sobre a regulação de armazenamento e de queima de gordura? E aí, quando nós falamos disso, a gente vai falar um pouco ali do nosso sistema endócrino mesmo, do corpo humano. Às vezes a pessoa pensa um pouco, quer emagrecer e pensa no qual alimento ela vai retirar, mas ela esquece de pensar que existe os órgãos, o sistema. Você pode explicar um pouco mais sobre qual a relação dos hormônios com o emagrecimento? A relação dos hormônios com o emagrecimento é absoluta. Eles simplesmente são, sem eles não há emagrecimento, assim como sem eles também não há o ganho de peso. Então são eles que controlam todo o processo de acúmulo de gordura corporal ou o processo de queima de gordura corporal para geração de energia. Então, eles são os gatilhos, vamos dizer assim, sabe? Imagina assim que tem uma reação em cadeia, né? Tipo uma explosão, que basta uma faísca para gerar uma explosão. Pois é, o hormônio é a faísca. É aquela faísquinha que em doses mínimas, tanto que eles são produzidos em doses mínimas, mas essas mínimas doses são aquela faísca que gera todo aquele efeito em cascata, aquela explosão, que pode ser no sentido positivo ou no sentido negativo. Então, esse gatilho inicial que os hormônios promovem gera uma cascata de eventos que vai culminar com a queima de gordura corporal, a depender de como esses hormônios estão programados, ou vai culminar com o acúmulo de gordura corporal. Então, o nosso corpo, ele não sabe dizer quantas calorias nós ingerimos, mas o nosso corpo sabe dizer que tipo de nutriente, de mineral tem nos alimentos que nós ingerimos. E são esses nutrientes, esses minerais, que ajudam a controlar os nossos hormônios e a determinar como é que eles funcionam. E também o nosso metabolismo. Por quê? Porque as engrenagens do metabolismo, o metabolismo é como se fosse um motor, com várias engrenagens. Mas essas engrenagens do metabolismo são constituídas de nutrientes e minerais. Então, quando nós temos uma má nutrição, e isso é 100% das pessoas que estão acima do peso, estão desnutridas, estão malnutridas, por isso a fome excessiva, porque o corpo não detecta a nutrição, então ele fica pedindo cada vez mais, e aquela fome absurda, aquela vontade de comer doce, aquela compulsão noturna. Então, o que acontece? O corpo não está detectando os minerais, não está detectando os nutrientes. E aí vem a falta de mecanismos, de engrenagens para esse motor do metabolismo girar. Então, o prejuízo é duplo. O prejuízo é porque você prejudica ao ingerir os nutrientes e minerais equivocados ou nas proporções erradas, você descontrola, o indivíduo descontrola
você que está aí nos assistindo acaba descontrolando os seus hormônios e, ao mesmo tempo, falta engrenagens para girar o metabolismo, que é o que vai queimar gordura em última instância. Então, o hormônio, ele liga o motor. Então, não adianta ter também o motor perfeitinho se não tiver a ignição. Sim. Onde liga e desliga, não é? Sim. Então, você não adianta um carro lá, tem um motor ótimo, mas não tem onde ligar, não adiantou nada. Então, só que geralmente as duas coisas. A pessoa tem o motor defeituoso por falta de nutrição e tem os hormônios desequilibrados pela má nutrição. Ah, mas boa nutrição significa ficar comendo salada? Não é isso. Boa nutrição, muitas vezes, é você aumentar a sua ingestão de gorduras. De gorduras mesmo. Porque as gorduras são elementos essenciais, por exemplo, para gerar metabolismo. Nós vamos falar mais sobre isso no mapa. Carboidratos, né, doutor Cristiano? Carboidratos também, que o pessoal morre de medo. Carboidratos são essenciais, né? Então, o que você precisa aprender é combinar os carboidratos certos com as gorduras certas, com as proteínas certas, com os elementos certos. Por isso que nós falamos que é comendo que se emagrece. Então, quando a pessoa faz uma retirada, uma restrição alimentar, simplesmente para reduzir calorias, sem considerar a natureza, a qualidade desses alimentos, pensa só na caloria, é a chance de praticamente 100% dele piorar o estado de nutrição dele. E aí, a produção de hormônio fica mais desequilibrada, o metabolismo fica mais travado ainda, e aí não tem como ter um emagrecimento sustentado, é impossível. Essa pessoa vai perder provavelmente muito mais massa magra do que massa gorda. Então é aquele famoso caso, né? Ou não consegue resultado, ou perde 5 quilos e depois engorda 10. Então não adiantou nada, na verdade no final engorda. E cada dieta que essa pessoa faz, o metabolismo dela piora e vai ficando um ciclo infinito, de piora progressiva, com cada vez mais dificuldade para emagrecer e cada vez mais facilidade para engordar. Então, e aí pode falar, amor. É isso que eu ia falar, pode falar, Nutri. E aí, será que é simplesmente comer menos e gastar mais? Porque todo mundo fala, né? É só parar de comer, fecha a boca e vai para academia. Ou será que é simplesmente também só comer comida de verdade? Se fosse assim, todas as pessoas estariam magras, porque todo mundo sabe disso. Esses dois conceitos de comer menos e gastar mais, e o outro conceito de comer comida de verdade, são dois conceitos que não levam você ao resultado final. Porque o primeiro, ele não existe. E o segundo, ele não sustenta, porque ele não tem estratégia. Não é, doutor Cristiano? Exatamente, é isso mesmo. Né? Então, é um simplismo. É um simplismo que reduz o nosso corpo a uma ingestão calórica, uma queima calórica. O nosso corpo não funciona desse jeito. Uma Maria Fumaça funciona desse jeito. Eu posso fazer a conta da quanto que ela vai consumir de lenha no motor lá, a vapor da Maria Fumaça. Eu sei, a lenha, um torete de lenha de 1 quilo vai promover uma queima calórica de tanta energia que vai mover a Maria Fumaça. Mas vocês acham mesmo, você que está aí, acha mesmo que o nosso corpo é tão simples o mecanismo de funcionamento quanto de um trem a vapor? Que é super simples o mecanismo, ele simplesmente esquenta a água, promove a dilatação do vapor, que move um pistão que está conectado com a roda do trem? Você acha que é só isso? Nosso corpo é muito mais intrincado, muito mais refinado, vários mecanismos de controle, e nem toda a caloria que nós ingerimos é utilizada. Isso que é importante. Então é possível, por exemplo, ingerir um alimento calórico que vai me emagrecer e ingerir um alimento 0 caloria que engorda. Por quê? Porque a modulação hormonal que aquele alimento gera no meu corpo é o que importa, é o que interessa, é assim que o meu corpo funciona. Então, quando nós partimos de um preceito equivocado, não podemos ter resultados positivos, porque nós estamos partindo de um preceito errado de como o corpo funciona. Nós estamos comparando o nosso corpo com a Maria Fumaça, com um motor a combustão simples, né? Nem o motor do carro, que é um pouquinho mais complicado ainda, né? É o motor a vapor, que é super simples. Aquilo ali, sim, tem caloria. Aí eu posso fazer. A Maria Fumaça entende a linguagem da caloria. Mas o meu corpo, não. O meu corpo nem está preocupado com a caloria que está entrando nele. O meu corpo está sabendo que tipo de elementos tem naquele alimento, a frequência, o momento da alimentação em relação aos ciclos hormonais. Então, a coisa é muito mais
complexa do que uma soma e uma subtração de caloria numa equação simples, de mais ou menos, que é a equação lá das calorias, né? Tem um nome até meio complicadinho a equação, não preciso falar aqui o nome, mas uma equação simplista. Aí, de repente, o ser humano foi reduzido a uma soma e subtração de calorias, quando não é assim que o corpo humano funciona, não é essa a linguagem do corpo. Você quer colocar aquele outro slide para explicar já de uma vez, amor, aquele? Mais adiante eu já vou... Pode deixar que eu siga à frente, né? E aí entra a questão da inflamação, que é um mecanismo fundamental dentro desse processo de desajuste hormonal e dentro do processo de obesidade. A inflamação é um mecanismo do nosso corpo bem-vindo. É como eu digo, assim como os hormônios, estando em equilíbrio, eles só vão te favorecer. É isso que a gente quer, que os seus hormônios hoje estão te prejudicando. Mas a culpa é dos hormônios? Não. A culpa é do desequilíbrio hormonal. E eles precisam existir. A questão é ajustar, né, o momento que eles são secretados, a hora que eles são produzidos, a quantidade, a proporção, a relação de um hormônio com o outro, que eles trabalham em conjunto. Como eu sempre falo, é uma orquestra. Então, quando essa orquestra está afinada, o som é um som maravilhoso. Se cada um tocar na hora certa, no tom certo. É isso que a gente quer. Então, a culpa do barulho não é dos instrumentos, é da forma como nós estamos tocando eles. Então, nós podemos mudar a forma de tocar os mesmos instrumentos e, em vez de sair uma orquestra desafinada, sair uma música harmoniosa. E a inflamação é a mesma coisa. A inflamação é uma coisa positiva. É um mecanismo de reparo do nosso corpo. Para que ela existe? Quando eu machuco, eu tenho uma lesão, uma infecção, uma doença, meu corpo precisa ter um mecanismo de inflamação que vai levar ao reparo, à restituição daquele tecido, né? Recuperar ele para o ponto original, quando ele não estava sendo danificado, traumatizado. Agora, o problema é quando essa inflamação se torna um mecanismo crônico. Por quê? Porque a inflamação tem que ter início, meio e fim. Quando ela tem início, meio e não tem fim, ela perdura, esse mecanismo está desajustado. E isso acontece no indivíduo que está obeso, tanto como causa, quanto como consequência. Então, essa inflamação crônica advém também da má nutrição. Uma má nutrição leva o indivíduo a ficar hiperinflamado, ele fica uma tendência à inflamação muito grande. É por isso que alguns tempos atrás, né, a pandemia aí, um dos principais fatores, se não o principal fator para a mortalidade daquela doença, 19 lá, né, do Covid, era a obesidade. Por quê? Porque o indivíduo que está nesse estado ele está hiperinflamado. E aquela doença matava por hiperinflamação. Era exatamente o que a gente chama de tempestade de inflamação, ou tempestade de citocinas. Citocinas são hormônios inflamatórios. Então, precisa existir a citocina inflamatória? Precisa, mas ela tem que ter equilíbrio, tem que ter um anti-inflamatório também. É uma balança. Quando o indivíduo tem muito mais citocinas inflamatórias do que anti-inflamatórias, acontece a inflamação crônica, e isso acontece quando o indivíduo tem um excesso de gordura corporal. Aquela gordura corporal não é um tecido inerte, parado. Ele é extremamente ativo. E ele produz substâncias inflamatórias, entre as quais essas citocinas inflamatórias em quantidade exagerada. Então, o indivíduo começa a inflamar o corpo inteiro. E a própria inflamação promove desajuste hormonal, que promove mais inflamação, que promove mais retenção de gordura corporal. Por quê? A gordura produz inflamação e a inflamação aumenta a retenção de gordura no corpo. Por isso que muita gente fala assim, eu não como quase nada e engordo, porque essa pessoa está hiperinflamada. Então, qualquer coisa que ela respirar e comer, ela já está engordando. Agora, o indivíduo que é aquele famoso magro de ruim, come, você já viu? Come, não gosta. Se fosse caloria, o magro de ruim não existiria, né? Porque eles podem observar que todo magro de ruim come muito, e come muita caloria. Eu tinha um amigo na faculdade, e depois na residência médica, que nós fizemos a faculdade de residência juntos, inclusive de endocrinologia, clínica médica e endocrinologia, fizemos as duas residências juntos. Ele aumentava a ingestão calórica dele, ele era magro, aí ele queria engordar. Ele aumentava a ingestão calórica dele, o que acontecia com ele? Ele emagrecia. Então, olha só como é que a coisa, né, é muito mais embaixo. Agora, é complexo o conhecimento. A aplicação do conhecimento, como a Nutri e eu colocamos para vocês, ela se torna simples, porque nós pegamos essa complexidade toda
e trazemos dela para um linguajar simples na hora da aplicação prática do dia a dia. É isso que interessa, porque às vezes a pessoa pensa, então é complicado, então. É muito mais complicado. É complicado para nós, é complicado para a Nutri, para mim, que precisamos estudar essa informação toda e compilar. Mas o que a gente faz? É igual o passarinho, né, que mastiga o alimento depois da mastigadinha para o filhote. A gente vai lá e mastiga o conhecimento, transforma ele em prática e traz para vocês de uma forma simplificada para que na prática do dia a dia se torne simples. Mas não é aquilo que todo mundo está acostumado a fazer. Então você vai ver que uma alimentação que emagrece, ela é mais barata. A alimentação que emagrece, ela é mais fácil de fazer. Ela é simples, mas é o simples correto. Ah, mas eu estou comendo simples, mas está emagrecendo? Não está. Então não é só ser simples, tem um método, tem um GPS. Assim como é fácil, quando você está do GPS, sair de um ponto de origem, chegar ao destino, se você seguir o GPS, mas sem ele não é fácil. Por quê? Porque o GPS vai te dando passo a passo, um ponto depois do outro. Se você tivesse que decorar o caminho todo de cabeça, provavelmente você não ia chegar lá. Né? É difícil. Então, é disso que se trata. Então, esse quadro inflamatório, ele está na base, na raiz da obesidade, e a obesidade também provoca a perpetuação dessa inflamação. Então, essa imagem da árvore, que eu quero que você que está aí nos assistindo, fique com ela na mente. Hoje, você é essa árvore. E cada galhinho dessa árvore aí é um problema de saúde que provavelmente você está manifestando. Porque quem está acima do peso, provavelmente, a grande maioria, vai ter um ou mais problemas, geralmente vários problemas, que muitas vezes você nem parou para pensar, que tinham relação com o excesso de peso. Então, como é que você pensa que um refluxo tem a ver com perda de peso, com excesso de peso, uma gastrite, uma distensão abdominal, uma infertilidade, né, que pode ser por síndrome de ovário policístico, por exemplo, uma endometriose, uma enxaqueca. Ninguém pensa, mas está tudo interligado. Por quê? Por causa dessa inflamação crônica. Esse quadro inflamatório crônico vai refletir em diversos pontos do organismo. Em algumas pessoas vai refletir uma artrite, então a pessoa vai ter uma dor no joelho, uma dor no ombro, uma bursite, não é? Uma dor na coluna, uma dor lombar, que nada mais é do que uma artrite entre as vértebras lombares. Muita gente acha que é hérnia de disco, a maior parte das dores lombares não é por hérnia, é por artrite intervertebral da região lombar, ou de outras regiões da coluna também, não é? A pressão alta, a gente acabou de ver aqui um depoimento, né, de uma pessoa falando que curou da pressão alta. Porque pressão alta tem tudo a ver. O distúrbio, um dos distúrbios hormonais mais conectados com a obesidade, ele promove lá no rim retenção de sódio e água e aumento da pressão. E a produção de um hormônio que retém sódio e água e a produção de um outro hormônio que faz uma contração das artérias. Aumenta a pressão. Então ninguém pensa nisso, todo mundo pensa, tem que comer menos sal. Muitas vezes não se trata disso. Porque não adianta comer menos sal, porque ela vai reter o sódio. O pouco que ela comer, ela vai reter. Não é essa a questão. A questão é o desequilíbrio hormonal, o hormônio que controla o sódio. Aí não adianta tirar sódio, simplesmente, porque quem controla, quem é o chefe, está mandando reter. Eu falo, o chefe manda. Mas que funciona, tente fazer diferente, mas quem manda é o chefe. Então, qual que é esse hormônio, Cristiano? Como? Qual que é esse hormônio da questão da retenção de líquido, da pressão alta? O pessoal gosta de saber. Sim, é o hormônio chamado aldosterona. Aldosterona, e o hormônio que faz a contração arterial é a angiotensina 2. Olha só. 2, né? Então, esses hormônios estão conectados com a insulina também. Então, muitas vezes o indivíduo que está com excesso de peso, ele tem um excesso de insulina corporal. E aqui eu não estou falando de exame laboratorial, porque o exame laboratorial é muito permissivo, ele considera normal até um indicador que a pessoa já está muito alterada. Eu vou dar um exemplo aqui da insulina, por exemplo. O que é o ideal de insulina para um ser humano? De 5 a 8. 5 a 8. Né? Não vou falar nem unidades para não complicar aqui. 5 a 8. Isso é o ideal para um ser humano. Quem que tem 5 a 8 de insulina hoje? Praticamente ninguém. Mas você vai olhar o valor de referência lá do laboratório, até 30. É um absurdo. 30 de insulina, a pessoa está com a resistência insulínica galopante. Qualquer valor acima de 10 já é muito alto. Mas fala lá que até 30 é normal. Aí a pessoa vai lá, faz o exame, tá normal. Mas normal não significa que é bom. A gente tem que tomar cuidado, porque o conceito de normalidade tem a ver com uma distribuição estatística. Não tem a ver com saúde.
Então, durante muito tempo, é complicado que a gente quer falar de tudo, né, Nutri? É muita informação. Tá muito legal, amor. Pode falar que o pessoal tá gostando. É importante esse geral, né, para a pessoa entender que não é mais do mesmo, porque no mapa a gente vai explicar cada coisa, mas é fundamental a pessoa entender, porque às vezes ela tá ali, ó, ansiedade, gordura na barriga, problema de saúde, e ela tá cansada de fazer dieta que não funciona, mas ela nunca agiu com uma alimentação que age nos hormônios. Então, aprender sobre os hormônios, a gente acredita muito que o conhecimento que liberta. Quando você aprende, você não depende mais. Então, esse conhecimento é fundamental, doutor Cristiano. Pois é. Então, assim, o exame de laboratório, ele equivoca muito. Primeiro, porque o valor de referência, ele considera normal quadros de extrema doença. A pessoa está altamente problemático e está dito lá que é normal, né? E segundo, que muitas vezes se mede a insulina de jejum. E às vezes a pessoa até tem a insulina de jejum normal, mas aí ao longo do dia, né, a insulina vai lá nas alturas, mas você fez só de jejum. Então, assim, ele tem todas as chances de dar problema. Eu posso dizer certamente que uma pessoa que está acima do peso tem insulina alta, obrigatoriamente. Ah, mas o exame não deu, então o exame está errado. Por quê? Porque a insulina alta, ela é tão relacionada com o excesso de peso quanto o calor é relacionado com fogo. Olha só. Não existe fogo sem calor. Se a pessoa falar assim, mas eu fui lá e medi, botei o termômetro no meio do fogo e deu 30 graus de temperatura. Eu falei, tá errado o termômetro, porque não tem como. Fogo tem que gerar calor. E a obesidade tem que ter resistência insulínica, entre outras alterações. E outra coisa, às vezes o pessoal pergunta muito assim, Nutri, eu tenho que fazer algum exame para saber se eu vou conseguir emagrecer com emagrecimento hormonal? E eu quero que o doutor Cristiano explique isso para vocês entenderem, né, doutor Cristiano? Não tem que fazer exame para o emagrecimento. Pode fazer o seu controle com o seu médico lá, uma avaliação, não tem problema. Tudo que você faz, você vai somar com o nosso, que é a alimentação, né, doutor? Mas para o emagrecimento hormonal, para um diagnóstico, isso é totalmente desnecessário. Por quê? Porque o maior diagnóstico que se tem é o excesso de gordura corporal, que a pessoa está acima do peso. E a dificuldade de emagrecer, né? Exatamente. Então, o método para corrigir isso não importa, a depender de exames. Os exames não vão mudar o método. Essa é a questão. Por que o exame é importante? Quando ele vai interferir na sua decisão de tratamento. Né? Então, por exemplo, se o exame do fulano X e do Y for diferente, o tratamento dele é X e o do outro é Y. Aí eu tenho que pedir o exame. Mas aqui a gente está falando de várias alterações hormonais que são universais, que estão associadas em todas as pessoas com obesidade, que não pedir o exame é detectar o óbvio. Não faz sentido você pedir uma coisa que você já sabe. O exame aqui ele não ajuda em nada. Né? Agora, num tratamento específico que a pessoa faz é outra história. Mas nós estamos falando aqui da metodologia, do programa de emagrecimento que visa corrigir, né, os hormônios de acordo com o perfil da pessoa. Então, ele é um programa que ele funciona para cada um de acordo com a necessidade daquela pessoa. Apesar de ser uma mesma doutrina, um mesmo princípio de se guiar, cada um vai ter o efeito de acordo com o que o corpo precisa, porque quem vai fazer esse ajuste é o próprio organismo. Isso é que é a beleza da lógica que a gente trabalhou para chegar nesse ponto. Tanto a Nutri quanto eu, nós trabalhamos para formar algo que funcionasse para qualquer pessoa, de qualquer idade, de qualquer sexo. Então, se a pessoa precisa emagrecer 50 quilos, ele vai trabalhar em cima disso. Se a pessoa precisa emagrecer 3 quilos, vai ser em cima disso que o corpo vai fazer esse ajuste. Isso que é bonito. Como funciona isso? Explica melhor. Por que o emagrecimento hormonal é uma metodologia, um jeito de fazer, um jeito de alimentar 100% natural, quem está chegando agora. O emagrecimento hormonal não é remédio, não é suplemento, não é jeitinho, não é fórmula pronta, é conhecimento. Aqui nós não prometemos milagre nenhum. Nós somos profissionais de saúde que vamos pegar na sua mão e te mostrar o jeito de comer que reage bem com os seus hormônios, que já são produzidos naturalmente no seu corpo. Na verdade, é a linguagem que o seu corpo sabe entender para destravar lá no seu DNA a queima de gordura. E aí, a primeira pergunta que me fazem, doutor Cristiano, como assim, Nutri, funciona para um homem de 100 quilos, funciona para uma mulher de 60 quilos? Funciona para quem quer perder 5, funciona para quem quer perder 50.
Como assim? Lá, quando eu me formei há 14 anos atrás, eu aprendi a calcular um cardápio de 2.000 calorias para uma pessoa que tem 100 quilos. Um cardápio de 3.000 calorias para uma pessoa que tem 50 quilos. Cada pessoa precisava do número de calorias. Aqui não. Aqui existe um jeito de fazer e o corpo de cada um é que vai entrar no ajuste metabólico. Doutor, explica um pouco sobre isso. É porque a lógica é totalmente diferente da lógica padrão. É por isso que foge do senso comum. A lógica padrão, como a gente sempre fala, segue a questão das calorias. Então, se fosse calorias a questão, cada um precisaria de um volume X e ponto. Só que não é isso não funciona tanto, não funciona que está sendo aplicado isso há décadas e a obesidade só aumenta. E parece que quanto mais as pessoas seguem esse conceito, menos resultado aparece. Pelo contrário, o resultado está sendo o inverso, aumentando a obesidade. Então, a lógica aqui é o equilíbrio hormonal. Então, a intensidade desse desequilíbrio hormonal é variável com cada um, é individual. Isso. Então, você fala de individualidade, a pessoa pergunta assim, mas você tem uma individualidade, como é que um cardápio vai funcionar para todo mundo? Pelo seguinte, é exatamente por isso mesmo, porque cada um tem um grau de... Vamos imaginar que aqui seja o centro, ó, é o meio, é o ponto de equilíbrio. Então, tem uma pessoa que ela está aqui, ó, a outra está aqui, a outra está aqui, a outra está lá, tá super afastada do equilíbrio. Mas o que traz para o equilíbrio é a mesma coisa, não importa o quanto desequilibrada a pessoa esteja. O ponto, a alimentação que equilibra os hormônios é uma só. Então, quando a pessoa ingere aquela alimentação, ela vai vir para o equilíbrio, não importa se ela está 50 quilos do equilíbrio, se ela está 30 quilos, se ela está 2 quilos, ou, eventualmente, se ela nem precisa emagrecer. Muitas vezes ela precisa só melhorar a composição corporal e, às vezes, nem isso. Nós temos pessoas que entram procurando só melhorar a saúde. Isso. Então, quem não precisa emagrecer, porque não tem gordura em excesso, o corpo já sabe. O corpo tem um sensor para saber quão distante que está do ponto de equilíbrio. O que eu vou fazer é dar uma alimentação que traz para o equilíbrio. Não importa o peso que ela está agora, a idade que ela tem ou o sexo dela. Por isso que essa alimentação é para a família. Não tem sentido quem está fazendo o leve, por exemplo, fazer uma comida separada. Não faz sentido. Por quê? Primeiro que a comida é uma comida do dia a dia. Ninguém vai ficar passando fome, ninguém vai ficar comendo semente, comendo coisa estranha. É comida do dia a dia. Só que na combinação certa, nos horários certos, nas estratégias, nos ciclos certos. Vocês vão ver que a alimentação, vocês vão até achar assim, mas era isso aí, eu já comi. Só que você comeu, mas não emagreceu. Por quê? Não é aquilo ali simplesmente, é o conjunto da obra. É o conjunto aí pergunta, mas então o mapa, o emagrecimento hormonal, é igual para todos? Aí, doutor Cristiano, responda. Nós somos o quê? O mapa do emagrecimento hormonal é feito baseado na espécie humana, na forma como a espécie humana funciona. Então, se é para a espécie humana, e não aí sem distinção de idade ou sexo, funciona para todos. Por quê? Desde que a pessoa seja ser humano. Eu não posso garantir que funcione em outra espécie, nunca testei. Mas em seres humanos funciona. Por quê? Porque ela é baseada no modus operandi, na fisiologia humana. Não importa se é homem, se é mulher, se é criança, se é adulto, se é idoso. Essa é a beleza. O ajuste individual é o organismo que já sabe. O organismo já sabe o ponto de equilíbrio. Nós temos dentro do nosso cérebro e em outras partes do corpo um termostato que já fala o ponto de equilíbrio para a gente. Isso já está lá dentro. Mas por que essa pessoa está fora do equilíbrio? Porque a alimentação dela tira ela do termostato. Tira ela do ponto que o corpo pede. Isso o corpo já sabe, mas ele precisa de um auxiliar. O corpo já tem a tendência de fazer isso sozinho. Mas a hora que você dá uma alimentação que traz de volta a programação do corpo atingir o termostato, que já está lá definido nele, ele vem automaticamente. Isso. Aí o termostato de cada um vai ser o ponto de saúde, o ponto de composição corporal ideal, de saúde ideal, que cada um vai ter o seu. Aí a gente não precisa de ficar fazendo ajuste. E as quantidades, a Nutri fala, como até saciar, porque aquela compulsão alimentar, aquela coisa que a pessoa não consegue controlar, vai desaparecendo e a necessidade da pessoa comer, ela vai comer o quanto ela desejar.
E vai ser a quantidade certa, porque ela vai comer e ela vai ter o mecanismo de saciedade restaurado. Então, ela nem vai conseguir comer além do que precisa. Olha, eu convido as pessoas a pensarem o seguinte: dentro de uma casa, é feita uma alimentação para uma criança de 5 anos, outra alimentação para uma criança de 10 anos, outra para um adulto de 20, outro para um adulto de 45, outro para um adulto de 80 anos, um idoso, e de acordo com o peso? Não é. Ninguém faz isso. Meu filho, ele está com 12 anos, está com 45 quilos, então aí a mãe vai lá, faz a contagem de caloria e dá o prato para o filho. Não é assim que funciona. É automático. Você faz a alimentação e a pessoa se serve e come até saciar. Obviamente, uma pessoa mais pesada, uma pessoa com mais necessidades, ela vai comer mais. Pela necessidade. Ela é maior, naturalmente. Eu estou falando de maior saudável, né? Não obeso. Doutor Cristiano, uma coisa importante a gente lembrar, né? Sabe, gente, essa complicação que colocaram na nossa cabeça, essa complicação que, como você está obesa, você precisa da semente de chia, do pão integral, você precisa de comer de 3 em 3 horas, você precisa de comer pouco, você precisa de levar marmitinha. Porque você está obesa, você tem que comprar produto light, produto diet. Porque você está obesa, você não pode jantar, você não pode almoçar. Opa, essa complicação é para alimentar um mercado de remédios, suplementos emagrecedores. O organismo humano precisa de boa nutrição. Quando nós falamos em emagrecimento hormonal, nós falamos de inclusão. Pode ter certeza absoluta, se você está aqui, está com 5 quilos a mais, 10, 20 ou 30, está faltando, não está sobrando. Não é questão de tirar o pão, de tirar o macarrão, de parar de comer ou de parar de jantar. Você está faltando magnésio, cálcio, proteínas, gorduras, carboidratos, zinco, vitaminas, minerais. Por que eu estou citando alguns? O nosso organismo é feito de hormônios. O doutor Cristiano aqui é endocrinologista e nutrólogo. Há 20 anos, né, doutor Cristiano? 20 anos, olha só. 20 anos. Então, assim, nós não estamos aqui conversando de brincadeirinha, não. Nós estamos falando aqui com quem sabe o que está falando, entendeu? Então, o nosso organismo, ele tem os hormônios, tem o intestino, tem o cérebro. E para que serve o alimento? Para nutrir e fazer todas as engrenagens funcionarem. Se falta algum nutriente, a insulina fica alta, o GLP-1 fica baixo, a grelina e a leptina fica descontrolada. Você fica com fome o tempo todo. Por quê? Está faltando nutriente. O seu intestino está inflamado. Essa complicação que colocaram na sua cabeça é para você achar que é impossível ficar magra. Mas é claro, não é só comer comida de verdade. O emagrecimento hormonal, cada combinação, nós falamos de combinar alimentos. Então, carboidratos, proteínas, gorduras, vitaminas, minerais, eles são combinados no café da manhã, no almoço e no jantar. Depende do horário que os seus hormônios são produzidos. Por exemplo, aí a Cláudia perguntou ali, mas e quem tem uma intolerância alimentar? Cláudia, se você tem uma intolerância alimentar, você não vai consumir aquele alimento. E vida que segue, existem muitos outros. Assim. Você vai ter alternativas. Não existe esse negócio que você vai estar numa caixinha que você tem que comer aquilo. A gente dá um leque de possibilidades. E outra coisa, essa história de dormir com o estômago fundo de fome está errado. Quando você está bem nutrida, com bastante vitaminas, minerais, carboidratos, proteínas, gorduras, suas engrenagens metabólicas estão funcionando bem, você tem fome na hora certa, para de comer na hora certa. Por quê? Porque a sua grelina, a leptina está funcionando. E parece impossível para você. Sabe por que parece impossível, doutor Cristiano? Porque a pessoa pensa, meu Deus, isso nunca aconteceu comigo. Mas por que nunca aconteceu com você? Nunca aconteceu porque você sempre buscou o caminho de restrição, de fazer dietas, de tomar um shake, de tomar uma sopa, de acreditar na dieta do blogueiro.
E eu quero dar um resumo aqui, que tem muita gente chegando nova, então eu quero dar um resumo bem claro. Quem chegou aqui agora, o emagrecimento hormonal natural e espontâneo se trata de um passo a passo, de uma rota simples, fácil de fazer, mas estratégica, criada por mim, por Dr. Cristiano, com base no conhecimento que já existe da nutrição funcional, somada com o conhecimento médico dos hormônios. Nós não tiramos nem da minha cabeça, nem da cabeça do Dr. Cristiano. Nós compilamos um conhecimento, nós estudamos muito para estar aqui, juntando esse conhecimento para ficar simples. O emagrecimento hormonal são alimentos combinados no café da manhã, almoço, jantar, o jeito de fazer, a forma, o horário, tudo isso interfere. E você entra num programa. E é muito importante lembrar que o mapa do emagrecimento hormonal é um evento online para você experimentar, sentir se é para você, conhecer a Nutri, conhecer o Dr. Cristiano. E como tem muita gente chegando nova, novamente eu vou ter que falar, Dr. Cristiano. Então, para quem está chegando, vocês me desculpem, tá? Mas quem está chegando agora, às vezes está esperando uma dieta milagrosa, um cardápiozinho pronto ou uma dica pronta. Você não vai encontrar aqui. Dê sua vaga para uma outra pessoa. Aqui são para adultos. Quem quer que seja o último tratamento de emagrecimento. Vou ter que falar, porque eu já estou percebendo que tem gente nova, às vezes não está sabendo onde está. Então, é fundamental isso aqui é um filtro. E no final, no último dia, eu vou falar de forma muito clara e objetiva da abertura da nova turma do nosso programa de emagrecimento, que é onde você vai ter as nossas mentorias, o nosso acompanhamento, os nossos cardápios. Você vai vir junto com a gente, fazer parte. Então, assim, você está aqui comigo, continua. Aqui você vai ter método, você vai ter o jeito de fazer. Então, você experimenta, sente isso para você. Você não vai nos ver correndo atrás de você, te oferecendo 1 milhão de coisas, não. Para entrar no nosso programa, tem que concorrer à vaga. As vagas são limitadas, porque tem acompanhamento. Toda vez que a gente abre uma turma, quem conhece a gente aqui já sabe, tem lista de espera. Doutor Cristiano, as vagas são limitadas ou não são? São limitadas, todas as vezes as turmas lotam e muita gente fica de fora, infelizmente, né? A gente quer oferecer um acompanhamento de qualidade, então não dá para abrir para todo mundo mesmo, né? Então a gente preocupa muito mais em filtrar do que em atrair, né? É lógico que a gente quer que as pessoas venham, mas as turmas já lotam de qualquer forma, né? Agora o que a gente quer é que venham pessoas comprometidas, para que elas correspondam à nossa entrega, para que elas honrem a entrega que nós fazemos, né? Nós fazemos com muito cuidado, muito carinho, com muita humildade também, mas também queremos ver os resultados, e nós sabemos que precisamos de pessoas que honrem essa entrega que a gente faz, esse trabalho que a gente tem feito há anos e que a gente entrega compiladinho, prontinho, só para executar. Não é para qualquer pessoa, é para uma pessoa que tem uma cabeça legal, né? Pessoas do bem. Pessoas do bem. Você não precisa preocupar com nada. Quem vai saber somos nós. Nós sabemos aqui, humildemente, a gente pede, se entrega nas nossas mãos. A gente tem a rota. É só ir seguindo um passo de cada vez, entendendo que nós queremos que o seu corpo encontre o equilíbrio. E ele sabe encontrar. Encontre comendo. Foi comendo que você engordou e é comendo que você vai emagrecer. Todos esses problemas de saúde, todas essas questões que você tem hoje, isso vai embora quando você cuida dessa raiz, quando você se alimenta bem. Não é difícil, não é complicado, não é caro. Você só precisa de acompanhamento que gere resultados. Certo? E da rota. Não é um cardápiozinho. Não é um cardápio. Cadê o cardápio? Não é um cardápiozinho, gente. Se fosse um cardápiozinho, tá cheio na internet, o pessoal faz, não resolve. Mas não é uma sequência. Não é difícil, mas é um passo a passo, não é? Então, esse passo a passo é um processo. Não é uma coisa que está em meia dúzia de ingredientes ou de alimentos que emagrecem ou que engordam, até porque isso não existe. Um alimento, ele pode, em determinada circunstância, horário e momento, ajudar a emagrecer, e no outro momento aquele mesmo alimento pode ajudar a engordar. Então é um conjunto de informações que a gente traz simplificado e a pessoa vai executando passo a passo, assim como o GPS.
Isso, igual o GPS. Todo mundo que está aqui já deve estar. Eu quero muito agradecer a confiança das pessoas que estão aqui, todo mundo escrevendo nos comentários, né? Que estão confiando, que estão aqui. A gente agradece muito, porque para mim, para o Dr. Cristiano, hoje é uma missão de vida o nosso trabalho. Nós temos aqui uma jornada, um nome a zelar, né? Todo o nosso. O que nós queremos muito mais do que você é o seu resultado, a gente quer primeiro. Por isso que a gente quer realmente, nós somos doidos com resultados, gente. Tanto é que a gente tem milhares de resultados catalogados, né? Cada um para nós é único. Nós não queremos números, nós queremos as pessoas realizadas, transformadas, com saúde, porque é a nossa missão de vida trazer é uma mudança de hábito, uma mudança de vida. Quando você emagrece, sua vida muda. Sua autoestima melhora, você fica com mais energia, com mais saúde. E olha, se você quiser conhecer, tem milhares de pessoas aí que já fizeram essa rota, estão realizados. Dá uma olhada no nosso site. Hoje, depois da aula, eu vou conversar com 2 pessoas, assim, que você precisa conhecer. Olha o resultado, doutor Cristiano, dos resultados que eu vou conversar hoje. Olha como a Lilian era. Pois é, isso aí, graças a Deus, a gente vê todos os dias aos montes, né? E ela mandou agora a foto para mim. A gente fica feliz por cada resultado. Por mais que nós tenhamos, né, inúmeros resultados, graças a Deus, né? A gente tem uma página que é só os que tem catalogados, mas para cada um catalogado tem inúmeros outros, né? Porque nem todo mundo Olha a Mirtz, doutor, que eu vou conversar aparecer hoje. E a gente respeita isso, né? A Mirtz, que eu vou conversar hoje também. Olha a Mirtz, exatamente. Pois é isso aí. A gente, graças a Deus, a gente está acostumado a ver, mas a gente não se acostuma. A gente está habituado a ver, mas a gente sempre fica feliz com cada resultado. Tem a página, né? resultados.nutrimarcelaavila.com.br, que é uma página que tem uma fração mínima dos resultados que nós tivemos. Mas já tem milhares, viu, doutor? Mas essa fração mínima são milhares. O que eu quero dizer é que ali não estão todos os resultados, né? Ali está só uma fração, porque a gente imagina, de 10 pessoas que têm resultado, quem gosta de falar, né? Quem gosta de falar, né? Porque a gente deixa à vontade para as pessoas. Quem quer falar, né? A gente não vai atrás para falar, a gente pergunta. Quem quer, se apresenta e fala, eu quero mostrar meu resultado. E aí, ali, não é só textinho falando que teve resultado, não. É foto, né? É vídeo também, se eu não me engano, tem vídeo também, né? No site. Isso. Foto, vídeo mostrando antes, mostrando depois, mostrando a realidade, né? Como a Nutri mostrou aqui. Então, a gente quer que as pessoas vejam para elas saberem que é possível, para elas tirarem da cabeça, que eu sei que elas entendem, que é quase impossível emagrecer. Por quê? Porque elas tentaram muito e não conseguiram. Realmente, a pessoa vai criando uma ideia de que aquilo ali é algo impossível, né? Só que elas vão ver ali pessoas como todos nós, né? Pessoas comuns como nós, todos somos comuns, né? Ninguém é acima da média especial, não, né? Todo mundo, como nós estamos aí, que conseguiram seus resultados com todos os obstáculos, que muitas vezes muito mais obstáculos do que você que está aí nos assistindo. E chegou, porque não tem obstáculo quando você está no caminho certo. Só tem obstáculo quando você está no errado. Aí tudo é obstáculo quando você está no errado. Mas quando você está no caminho certo, todo passo que você dá é em direção ao destino. E agora, pessoal, nós vamos falar um pouquinho dos sinais que o corpo pede. Porque se você está hoje com dor no corpo, cansada, com o intestino preso, você está hoje sentindo que a gordura na barriga não vai embora por nada, é o seu corpo pedindo socorro. Para de fazer dieta, para de tomar remédio, para de entender que o meu corpo quer restrição. Ele quer nutrição, né, doutor? Nutrição, para poder funcionar bem e para poder queimar o excesso de gordura que tem no corpo. Sem nutrição não tem como queimar o excesso de gordura. É isso que as pessoas não entendem. E aí, quando fazem uma dieta, elas ficam mais cansadas, sem energia, fadigadas, cabelo caindo, unha quebrando, pele caindo, porque não produz colágeno. E aí, por quê? Porque está fazendo restrição calórica. E eu sempre falo, tem 2 coisas que está errado se a pessoa está fazendo. Se ela está fazendo dieta e está passando fome, está sentindo fome, está errado. Que não é para sentir fome. No emagrecimento verdadeiro, o controle da saciedade de fome fica perfeito. A pessoa come até saciar, não passa fome e emagrece. E se ela está perdendo energia, ficando cansada, desanimada, com unhas e cabelos quebradiços, e pele, né, ficando flácida, está errado. Isso não pode acontecer. Tem que aumentar a energia, tem que melhorar a energia. A saúde tem que melhorar.
O emagrecimento verdadeiro, ele vem com melhora da saúde, não com piora. O pessoal perguntando aqui, a Márcia, né? Aqui, já tem alguém que perdeu 50 quilos? Muita gente perdeu 50 quilos, você vai descobrir no mapa. Você vai descobrir. Olha aqui, ó. Eu estou até vendo um comentário da Paloma Ventura, que é aluna, aluna nossa, né? Olha aí para quem tem desculpa para não emagrecer. Ela teria todas as desculpas do mundo lá, porque ela tem lúpus, que é uma doença autoimune importantíssima, né? Grave, mas se controlada não tem problema. Mas por quê? Obesidade, né? Isso tem muito a ver. E tomando corticoide, quer dizer, é uma das coisas que mais é conhecido por fazer engordar. Ela emagreceu com o lúpus e tomando corticoide, quanto? 5 quilos? Não, 45 quilos. 45. E já mantém agora. Ela já tem um tempo que ela emagreceu. Já tem bastante tempo que ela está mantendo esse emagrecimento. Quer dizer, ela não emagreceu e voltou, não. Emagreceu e ficou tomando corticoide. E detalhe, a saúde dela melhorou absurdamente. Ela tá linda. Daqui uns dias vocês vão conhecer ela. Ela é maravilhosa. Outro caso também é a dona Ada, né? Que já depois dos 60 anos, ela está maravilhosa. Daqui a pouco vocês vão conhecer o resultado dela também. A dona Ada tem que vir, né? Contar para nós, né? Que ela é uma gracinha. Ela, né, nada. Olha aí, a Maria Adélia, né? 32 quilos, né? Eliminada. Então, assim, não é brincadeira aqui, não, tá, gente? Aqui é coisa verdadeira. Agora, vocês ficam na fila, vocês perdem ali, hein? Vocês ficam na fila, vocês não brincam, não, que eu quero que vocês venham com a gente, hein? E quem fica pensando muito fica de fora, hein? A questão é essa. Perde o lugar mesmo, porque não falta pessoas querendo, né? Graças a Deus, né? Mas o que a gente quer? Transformar as vidas dessas pessoas de forma verdadeira. É isso que a gente quer. Entregar conhecimento verdadeiro para que as pessoas entendam que tudo que elas estão ouvindo falar há muito tempo que elas acreditam ser verdade era uma grande mentira. Você já viu aquela fofoca que é mentira, a pessoa começa a falar tantas vezes que parece verdade? É o que você ouve falar de emagrecimento aí. Você vê em programa de televisão. E aí você vê, infelizmente, até profissional falando esse mais do mesmo. Nós já trabalhamos assim, e a gente via que não dava resultado. E é por isso que a gente começou a procurar estudar mais a fundo, entender o que é que estava errado ali. Porque uma teoria não resiste à prática. Se a teoria aplicada na prática está gerando resultado contrário, porque essa teoria está fazendo as pessoas engordarem e não emagrecerem. Então, a gente tem que questionar ela e ver tem alguma coisa errada nessa história. E tentar ver o que é a forma certa. E foi o que a Nutri e eu fizemos. E graças a Deus a gente encontrou o caminho e a gente continua encontrando, porque a gente não parou de estudar. A gente estuda todos os dias, porque a ciência está avançando. E esse conhecimento está disponível aí. Infelizmente, ele é muito pouco utilizado hoje. É utilizado um conhecimento obsoleto, ultrapassado, que já caiu por terra, que na verdade nunca deveria ter sido nem colocado em voga, né? Que está sendo usado e por isso as pessoas não estão tendo resultado. Mas a gente já aplica a ciência moderna dentro do Leve. Ali é ciência de última geração, que a gente não vai achar por aí, não. Muitas vezes demora 30 anos para um conhecimento científico ser implantado na prática. Aqui não. O conhecimento científico do mês passado está sendo implantado dentro do Leve. Tá? Isso. Doutor Cristiano, vamos agora falar dos sinais e sintomas que o corpo dá. Vamos lá, podemos passar? Podemos passar. Primeiro, né, o corpo fala através dos sinais e sintomas. Então, a gente é assim, ou a gente age pelo amor ou pela dor. Pelo amor é quando a gente engordou ali uns 5 quilos, aí a gente já corre atrás, não tem nenhum problema de saúde ainda. Pela dor, o ser humano, ele age mais pela dor, né? Nós todos. Então, quando vem um problema de saúde, um exame ou um sintoma ruim, é sinal que, opa, vamos acordar, vamos dar um jeito na vida. É isso aí, gente. É isso aí. Aí a gente vai agir, né? Sair da zona de conforto. Doutor Cristiano, os desajustes hormonais. Essa síndrome metabólica que você já falou, posso passar esse ou você quer falar um pouquinho disso? Não, é só esse slide é legal para mostrar só algumas das doenças causadas pela síndrome metabólica, que é praticamente sinônimo da obesidade ou do sobrepeso, tá? Aqui são algumas das doenças que manifestam nas pessoas. Quer dizer que todo mundo vai ter tudo? Não. Cada pessoa vai ter um conjunto aí desses, uma combinação desses elementos. Mas olha só, gota, alterações da pele, que a gente vai mostrar daqui a pouco, artrite, osteoartrose, cânceres, principal causa de câncer hoje é obesidade, flebite, inflamação nas veias, trombose, alterações ginecológicas, como síndrome de ovário policístico
como candidíase de repetição, infecções urinárias de repetição e genitais de repetição, né, que não transmissíveis, como a candidíase, endometriose, adenomiose, doenças da vesícula biliar e do fígado, como a doença gordurosa do fígado, ou esteatose hepática, a apneia do sono, que é a pessoa que ronca ou então para de respirar, de repente dá um roncão à noite, dorme mal porque ronca a noite inteira, por mais que ela ache que dormiu a noite inteira, ela não mergulhou no sono profundo, depois durante o dia fica sonolenta, que é a síndrome da hipoventilação noturna, a apneia do sono, hipertensão intracraniana, hipertensão arterial, super comum, diabetes mellitus tipo 2, triglicérides alterado, ácido úrico alto, ferritina alta, que todo mundo acha só que é excesso de ferro, a maioria dos casos não é por excesso de ferro, é por inflamação, porque a ferritina é um marcador inflamatório também, pancreatite, que é gravíssimo, pancreatite pode ser tão ou mais grave do que um infarto, doença coronariana, que pode levar ao infarto do miocárdio, doença cerebral vascular, que pode levar ao AVC, o derrame, alteração de colesterol e triglicérides, entre muitas outras alterações gastrointestinais, fibromialgia, dores crônicas, dores articulares, dor de cabeça, enxaqueca, enfim. É muita coisa, está ligado só a isso. Podemos passar, Nutri. E isso são os pedidos de socorro do corpo, são aqueles galhos da árvore. Lembra dos galhos? Aqueles são galhos numa mesma árvore, a gente acha que são coisas diferentes. E eles estão conectados no tronco comum, que é a obesidade, a síndrome metabólica. Vem mais essas questões aqui, né, que são sinais também que o corpo dá o tempo todo para você. Ansiedade, compulsão alimentar, efeito sanfona, começa e para no meio do caminho, não é emocional, você está desequilibrada, né, hormonalmente, fome o tempo todo, desespero por doce, não responde a uma alimentação saudável ou academia, o corpo não responde, né, facilidade de ganhar peso, tudo isso é sintoma. E vem aquele peso da culpa, né? Julgamentos, todo mundo fala, é força de vontade, é psicológico, é falta de foco, é só parar de comer. Não é isso. Tira essa culpa das suas costas. Você só não tem a rota certa. Você só não tem o GPS certo. O Dr. Cristiano fala, segue o GPS da Nutri. O que é o GPS da Nutri? O GPS da Nutri é o seguinte, e outra coisa, quando vocês entrarem no programa, se Deus quiser, vocês conseguirem a vaga, vocês vão ver que é um passo a passo. Esquece tudo que vocês já viveram. Olha, aqui agora é assim, assim, assim. É só seguir, gente. É só seguir. Por isso que é bom ter mentores, né? Ter mentores é o quê? É ter alguém para me guiar, ter alguém para me mostrar. Não só o começo, mas o começo, meio e fim. Chegar no peso ideal. Pode falar, doutor. Vamos falar que o resultado ele precisa de 2 fatores no emagrecimento e na vida, né? Mas aqui no emagrecimento principalmente. Ele precisa de conhecimento certo, que é isso que a gente traz, esse monte de informação que a gente compilou nos cardápios, nas listas de compra, nos ciclos, que vai mudando, né? Não é uma coisa contínua, ela vai ciclando, apesar de ser simples, mas são ciclos. Então, conhecimento, e a outra coisa que precisa é acompanhamento. Por quê? Porque é um processo, assim como o GPS, ele vai te acompanhando, ele vai acompanhando a sua rota junto com você ali, é necessário acompanhamento, principalmente no início do processo. Então, conhecimento mais acompanhamento é igual resultado. Muito legal isso. Conhecimento mais acompanhamento. Então, eu preciso aprender e estar junto, ter mentores, estar junto e fazer parte. Doutor Cristiano, geralmente não dá resultado. Ter conhecimento sem acompanhamento não chega ao lugar porque você não tem uma mentoria de uma pessoa que entende do assunto. Acompanhamento com conhecimento errado também não adianta nada, porque te leva para longe do destino em vez de te levar para o destino, porque o GPS está errado. Então, as duas coisas, o conhecimento correto, né, que é o conhecimento verdadeiro, mas o acompanhamento, aí não tem como fazer, não tem como fugir do resultado, o resultado vai acontecer, né? E aí vamos começar a analisar, doutor Cristiano, o nosso corpo, né? Porque a gente vai aprender dentro aqui do mapa, que a gente tem que aprender o que acontece dentro, porque tá dentro o resultado, não tá fora, né, amor? E aí a primeira coisa é analisar o nosso intestino. As nossas fezes falam muito sobre nós. Então, o nosso intestino, a gente precisa observar mais ele. Então, a gente tem que ali, se você tem intestino preso, se você tem intestino solto, então, ali a gente tem o tipo de fezes 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Qual é o tipo das suas fezes?
Coloca aí qual escala que você tá. Essa escala de Bristol é uma classificação para saber se você tem uma disbiose intestinal. Então, o ideal é que as suas fezes ficam ali em torno de 4, 3 e 4. Fezes em consistência de banana, lisas, que você evacua e ela sai por completo. Se você está com o intestino preso, com gases, distensão abdominal ou tem diarreias frequentes, tá errado. Tanto é que o ponto mais importante e o inicial que a gente vai começar a tratar é o intestino, né, doutor Cristiano? Então, o intestino preso, solto, gases, distensão abdominal, são todos esses pontos, tá? Então, aqui também gordura localizada, né? Muitas pessoas com gordura na região da barriga, outras no quadril. Independente aonde tem essa gordura, ela está trazendo essa inflamação. Vou passar um pouquinho mais rápido aqui, doutor. Dores no corpo, dores nas pernas, essa fadiga crônica, que você acorda cansado, acorda desanimado, é cada hora uma dor, né? Isso não é normal, né, doutor Cristiano? É esse sinal dessa inflamação. Eu vou passar um pouquinho mais rápido, que o senhor, se você quiser parar, você me para, tá bom? Pode ser? Tá bom, pode ser. Tá. Essas manchas escuras, doutor Cristiano, o que significa? Essas manchas escuras significam a acantose nigricans. É uma alteração na pele que muita gente acha que até é uma sujeirinha, né? E não é sujeira. Isso não adianta esfregar, não adianta passar pomada. Por quê? Porque é de dentro para fora, tá? Então, tratamento externo não adianta nada. Muita gente fica passando pomada, não vai resolver. Por quê? Está dentro do organismo, é uma alteração hormonal da resistência insulínica relacionada à síndrome metabólica. Então, vocês lembram daquele slide lá, da pessoa com um monte de alteração, apneia do sono, doença da vesícula, do fígado, doenças ginecológicas, urológicas também, os homens também. E aí eu falei, tem alterações de pele que a gente vai falar. Uma das alterações mais comuns é essa aqui. Então, se você tem essas manchas escuras em região de dobra, pode ser no pescoço, pode ser nas axilas, aqui na região da dobra do cotovelo, do joelho, em regiões de dobra, principalmente, tá? Nas virilhas, essas manchas escurecidas, você tem uma alteração de resistência insulínica. Você tem uma alteração que é uma das mais comuns das várias alterações hormonais que existem, é uma das mais comuns relacionadas ao sobrepeso e obesidade, a síndrome metabólica. Então, isso é sinal de problema, tá? Sinal de problema. Emagrecendo, isso pode melhorar, né, doutor Cristiano? Isso que é o elemento interessante, né? E o tratamento é emagrecimento. É tirar o processo de resistência insulínica que acontece com o emagrecimento, com essa forma que a gente trabalha dos alimentos, reajustando os hormônios. E aí essa resistência insulínica desaparece ou diminui, muitas vezes desaparece, e é essa resistência insulínica que está associada com diabetes, com pressão alta, com triglicéridos alterado, com ácido úrico alterado, com gota e com várias outras doenças, ovário policístico, vários casos de infertilidade, está ligado com isso. Então, olha quanta coisa conectada num eixo comum que é da obesidade e do sobrepeso. Certo. E olha só que, então, todos esses sintomas que nós estamos aqui mostrando, pessoal, são sinais que o seu corpo está inflamado, tá? Então, vamos lá. Unhas fracas, cabelo caindo, quebradiço, né? Essas manchas nas unhas, deficiências de vitaminas, de minerais também. Essas parece uma verruguinha, doutor Cristiano. Parece que vai surgindo umas verruguinhas molinhas, assim. O que é isso? Então, exatamente. Muita gente, inclusive, confunde, chama isso de verruga. Que é umas pelinhas que saem, assim, da pele, né? Uns anexozinhos, assim, que você puxa, dá vontade até de puxar e arrancar, né? E elas às vezes são claras, às vezes são escurecidas. Elas se chamam acrocórdons, e são também, assim como a acantose nígricas, que é aquela manchinha escura, são também sinais de resistência insulínica, sinais de alterações hormonais ligadas ao excesso de gordura corporal, ao aumento do percentual de gordura corporal. E eu sempre lembro aqui, eu sempre friso isso, cuidado com os falsos magros, tá? Tem muita gente com peso normal aí que, no entanto, tem percentual de obesidade, percentual de gordura de obesidade, apesar de estar com um peso normal, aquele falso magro. Quando você vai olhar, não tem massa magra, não tem musculatura nenhuma, não tem colágeno nenhum, é só gordura. Então, isso pode acontecer em pessoas magras também, por quê? Porque isso é o falso magro, né? O magro verdadeiro, não, mas o falso magro pode acontecer. Então, em pessoas que estão acima do peso, obviamente, né, por excesso de gordura corporal,
isso é relativamente comum. Quer dizer que vai acontecer em todo mundo? Não. Quer dizer que se não tem isso, não tem nenhum outro problema? Não. Isso é um dos problemas que pode aparecer. Cada pessoa vai manifestar um conjunto de alterações diferente da outra, não é? Mas é uma das possibilidades. Então, se a pessoa tem acrocórdon, que parecem umas verruguinhas, essas pelinhas que ficam ali soltas, né? Pode ficar atento que tem alteração hormonal por trás aí, viu? E também não adianta passar produto na pele, é de dentro para fora. Então, aqui a gente mostrou as verruguinhas e as manchinhas, tá? Celulite também, né? Não adianta passar um creminho, não adianta fazer um produtinho, aplicar uma injeçãozinha, vocês estão gastando, né? Para tratamentos estéticos, gente, é maravilhoso, mas desde que vocês estejam tratando de dentro para fora. De dentro para fora que as coisas acontecem, desinflamar a célula, pode reduzir celulite. Senão é enxugar gelo. Queda de cabelo, você vai passar um creminho. Unha fraca, vai passar um esmaltinho. Celulite, você vai passar uma coisinha em cima, uma injeçãozinha, pôr uma cinta. Pelo amor de Deus, gente, nem criança acredita mais nisso, né? Tem que desinflamar de dentro para fora, porque esses são só sintomas. Tratar a raiz. Aí aqui esse slide também é bem interessante, né? Esse slide é fantástico, porque ele mostra. Você quer falar, Nutri? Não, amor, pode falar. Os hormônios, se você quer. Ele tá, você sabe disso melhor que eu, né? Mas aqui ele está mostrando, né, de uma forma mais ilustrativa aqui, né? Exatamente isso que a gente falou, são as mudanças durante a restrição calórica. Então, a pessoa, quando ela faz a restrição calórica, o que acontece? Aumenta o hormônio grelina, que aumenta a fome, e diminui os hormônios leptina e peptídeo YY, principalmente, né? Que vão estimular o quê? A fome. Vão deixar a pessoa com mais fome. Por isso que eu falo, você está tendo fome, está errado o processo. Você está descontrolando mais seus hormônios com a restrição calórica. E aí o que acontece junto com essa restrição calórica? Redução dos hormônios tireoidianos, redução da testosterona, que a mulher também precisa, não se engane. A mulher produz também, e tanto no homem quanto na mulher. Redução da leptina, redução de vários fatores aí relacionados à termogênese, redução da massa corporal livre de gordura, que é ruim, que essa massa magra ela ajuda a queimar a gordura, então quando a pessoa perde massa magra, ela tende a engordar mais. E descontrole, aqui eu não diria nem redução, mas descontrole do cortisol, de forma que a pessoa fica altamente tendente a engordar. E isso tudo culmina com redução de gasto de energia, com redução metabólica. Então, não fecha a conta. A pessoa faz uma restrição de 20%, 30% de caloria, o metabolismo cai 60%. Então, não fecha a conta. E quando ela perde peso, ela está perdendo músculo, perde massa magra predominantemente, o que é ruim, né? A gente quer que a pessoa com obesidade ela ganhe massa magra, não perca, ou pelo menos mantenha, né? Maravilha. Eu tenho um slidezinho aqui, eu posso botar por enquanto, antes de passar para o próximo? Só para ilustrar aqui, ó. Esse é o cabo de guerra da dieta restritiva, aí, ó, de contagem de caloria. Olha o cabo de guerra. À esquerda aí que está escrito weight loss aí em cima, é perda de peso. E weight gain é ganho de peso. Repararam que tem 3 no ganho de peso e 2 na perda de peso? Quem que vai ganhar o cabo de guerra? O ganho de peso. Porque quando a pessoa faz restrição calórica, ela diminui caloria e aumenta a atividade. Vamos dizer aqui, ó, a pessoa está fazendo restrição de caloria e fazendo exercício. Olha lá, ó, redução de calorias, aumento de atividade. Mas, por outro lado, isso aqui, em tese, levaria a perda de peso, né? Só que lá, quando ela faz a restrição calórica, o metabolismo cai, os hormônios da fome aumentam, os hormônios da saciedade diminuem. Aí, ela perde o cabo de guerra. Aí o que acontece no final é o ganho de peso em vez da perda de peso, como era de se prever, né? Pode continuar, outra aqui, né? Então, é isso. Olha só como é que a gente tem que entender as coisas verdadeiramente. A diferença é entender. Os simplistas levam à falta de resultado, né? Eu não vou comer gordura para não engordar. Tá errado. O nosso metabolismo não é assim que funciona. Eu não vou comer carboidrato para não engordar. Tá errado. Eu não vou comer proteína. Eu vou evitar o pão. Eu vou evitar. Não é isso. Você precisa melhorar a sua nutrição para que seus hormônios se equilibrem, para que eles comandem a queima de gordura que está em excesso, que aí o seu termostato vai dizer para o seu organismo o quanto de gordura ele precisa queimar, porque ele sabe exatamente quanto que está sobrando.
o quanto está em excesso. Se tiver em excesso, se não tiver em excesso, vai melhorar a tua saúde no mínimo. Se tiver em excesso, você vai queimar o excesso. E vai trazer também, ao mesmo tempo, uma melhora do metabolismo, porque o metabolismo, a engrenagem metabólica depende de nutrientes para funcionar. Retenção de líquido, o doutor Cristiano até falou nessa live mesmo, né? Tem muita gente que fala, eu tenho retenção de líquido. Você tem sobrepeso e inflamação. A gente tem que desinflamar o corpo para reduzir a retenção de líquido, né? Senão não melhora. Checar sempre o nível de hidratação é fundamental, né? Pela cor da urina também, tá de olho nisso, né? Aumentar a hidratação, eu bato muito nessa tecla, porque se a gente não toma nem água, então não adianta a gente evoluir, né? A gente tem que começar com o básico. Então, aqui no gratuito, a gente já fala o básico, que já melhora demais a vida da pessoa. Então, ali a pessoa está mais hidratada, com a urina mais clarinha, um processo de começar uma desidratação, e ali desidratado, com a urina bem escura, né? Prestar atenção na urina, nas fezes, é fundamental para entender os sinais que o teu corpo está dando. Diagnóstico de desinflamar, para desinflamar, a gente precisa do quê? De uma alimentação hormonal natural, para ativar os hormônios emagrecedores. Dentro do nosso corpo existe sim os hormônios que ativam o código da queima de gordura e outros que ativam o código do armazenamento, mesmo você passando fome. É isso, doutor? Doutor Cristiano, o pessoal tem que ficar para o estudo de caso. Chama o pessoal. Olha, é muito importante porque o estudo de caso leva você a se inspirar, a sentir a verdade do emagrecimento hormonal. E quando você acredita, esse é o primeiro passo para você ter resultado. A gente vê que as pessoas que têm mais resultado são aquelas que entraram assim, de corpo e alma, sabe? Que entra com fé naquilo. Mas para você acreditar é importante você ver também, para você ver que não é brincadeira, que é real, que são pessoas reais que estão aí tendo os resultados aí. Então, você se inspira, você cria aquele lastro da verdadeira possibilidade do emagrecimento, e esse é o primeiro passo para você chegar no objetivo. É ter fé naquilo ali, né? A gente tem que ter um coração mais brando quando você vê que as pessoas também estão chegando nisso, né? Então, que você não vai ser a primeira, nem a última, se Deus quiser, né? Que a gente quer continuar com esse trabalho, que vai conseguir resultado. Porque outras pessoas, muitas outras, já conseguiram resultado. Inclusive, muitas delas já estiveram, todas elas, na verdade, um dia no seu lugar, assistindo os estudos de casos de outras que vieram antes e se inspiraram e hoje estão aí, servindo de exemplo. Né? Com resultados. Então, veja os exemplos que vale a pena. Cristiano, boa noite. A Lília já chegou para me fazer companhia, então tchau, tchau e até amanhã. Né? Amanhã tem aula, hein? Amanhã, 8 horas da noite, mais uma super aula com o doutor Cristiano, e obrigada pela companhia. Mas foi ótima a aula de hoje, muito esclarecedora. Tenho certeza que muita gente já entendeu aqui o que está fazendo aqui e onde nós vamos seguir juntos. Isso, e eu entendo que as pessoas ainda têm algumas dúvidas, é lógico que elas vão ter dúvidas, que quanto mais a gente explicar, mais dúvidas vão surgir. Mas fiquem tranquilas, porque nas próximas lives, depois do mapa, essas dúvidas vão sendo sanadas, porque a gente não consegue falar tudo numa live só, não é? Isso Pelo contrário, de várias lives. Cada dia mais conteúdo para vocês, e acompanhe também ali no YouTube, no Instagram, vai conhecendo a gente, vai conhecendo o nosso trabalho, e vão ficar dúvidas mesmo, mas o mapa está aí para isso, para clarear tudo direitinho. Lembrando que as aulas do mapa, a partir de domingo agora, já tem a aula de planejamento, que é uma delícia, né? Que a gente vai fazer a mapa dos sonhos, que é a parte mental. A gente quer convidar todo mundo já vir domingo. E a partir de segunda, colocar na agenda mesmo, para estar ali na hora marcada. Não coloca outra coisa como prioridade, não. Agora é você a prioridade. Todos os dias, às 20 horas, de domingo a domingo, né? Domingo a domingo, todos os dias tem aula com a gente. Doutor Cristiano, beijo, já tenho companhias para agora, para estudos de casos maravilhosos aqui. Fique com Deus, viu? Fique com Deus também. Beijo para todos aí, fiquem com Deus, que Deus abençoe cada uma de vocês, cada um de vocês. E agora eu vou convidar os nossos 2 estudos de caso de hoje, que são fantásticas. 2 mulheres muito inspiradoras que estão aqui para contar a jornada delas com o emagrecimento hormonal. Vou convidar a Lília e a Mirtes. Eu vou até colocar as duas na tela, porque são pessoas que eu tenho certeza que vai ficar bonita essa tela aqui, né? Boa noite, Lília. Boa noite, Mirtes. Obrigada pela presença de vocês, pelo tempo de vocês aqui, viu? É um prazer para mim dividir essa noite com vocês. A gente pode começar com a Lília, depois vamos para a Mirtes, pode ser? Pode.
Sejam bem-vindas, viu? Lilian, seja bem-vinda. Conta para mim um pouquinho quem é você, sua cidade, sua história com emagrecimento hormonal. Meu nome é Lilian, eu tenho 44 anos, eu moro na cidade de Osasco. Conheci a Nutri pelo Instagram, uma época que eu estava desesperada, sem saber mais o que fazer, né, para emagrecer. Acho que como a história de um monte de mulheres e homens também, né, que estão aí assistindo, já tomei remédio, já tomei shake no almoço, no janta, no café da manhã, fazia exercício físico, corria e fazia um monte de coisa, não perdia peso. Ou quando perdia, logo voltava de novo. Era um efeito sanfona sem fim, né? E a gente não é perfeito, né? E graças a Deus, um dia eu, desesperado, porque o médico falou que eu ia tomar remédio pro resto da minha vida, com os meus, que eu tava com colesterol super alterado, né? Minha família tem aí um histórico de obesidade, de cardiopatia, então, eu, com um filho pequeno, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa para eu ver ele, pelo menos, crescer um pouco, né? Porque era muito desesperador. Aí, um dia, eu olhando lá o Instagram, vi lá, ia começar o pré-evento para o mapa. Aí, me inscrevi, comecei a participar das primeiras aulas, essas aulas que estão acontecendo aqui agora, né? Esse pré-evento, esse aquecimento. Aí eu fui me empolgando, vi que não era, porque assim, é um anúncio a mais que a gente encontra, né, na internet, e é difícil às vezes de acreditar que vai dar resultado. Já tinha feito tanta coisa, né, aí entrei, já fui fazendo com as primeiras dicas, né, a gente já vai fazendo alguma coisinha, já vai colocando na alimentação algumas coisas, algumas dicas e já foi dando resultado. Aí entrei no mapa, já fui lá o primeiro dia, né, já dá aquele caminho lá do detox e tudo mais, já no mapa eu perdi 2 quilos, mais ou menos, no mapa. Aí aquilo me empolgou, aí eu falei, agora vai ser minha última tentativa, se eu não conseguir perder peso, eu vou operar. Eu vou fazer uma cirurgia porque eu não aguento mais ficar com esse peso e não conseguir eliminar peso, fazer de tudo e não eliminar peso. Aí, lá eu consegui entrar, fui lá, esperei, consegui fazer minha inscrição, entrei lá na madrugada, 4 e pouco da manhã, já coloquei meu relógio, entrei, fiz minha inscrição e comecei a fazer. Aí, eu me lembro que quando ia começar a fase dos 45 dias, eu ia entrar de férias e você tinha falado, não precisa ser todo mundo junto, mas quando começar, tem que começar para não parar, né, para fazer, para dar o resultado que a gente precisa ter. Isso. Eu fui viajar e assim, não fiquei me privando, não posso fazer isso. Eu fui seguindo, né, fazendo algumas das combinações que eu já tinha aprendido, fui seguindo o começo do GPS. Logo que eu voltei, falei para o meu marido, eu vou começar a fazer agora nessa segunda-feira. Aí ele falou assim, vamos primeiro, aí eu ia para casa dos meus pais. Vamos para lá, quando a gente voltar na segunda-feira, eu vou começar com você. Aí, cheguei lá, né, eu estava almoçando e tal, tinha falado para o meu irmão que eu não ia, ele falou, você não quer comer agora? Eu falei assim, não é que eu não quero, né, você está fazendo dieta? Eu falei assim, não estou fazendo a dieta, estou iniciando um caminho aí para uma renovação da minha vida. Aí ele falou, mas você está comendo panceta? Aí eu falei assim, porque eu posso comer a panceta é uma gordura boa, e é você colocar gorduras boas para queimar a gordura, comendo bem. Aí meu pai deu risada, ele falou assim, vocês são tão tontos, acredita em cada tontice que as pessoas falam, só para jogar o dinheiro fora. Eu falei assim, olha, pai, eu falei pro meu marido, vai ser a última tentativa, se não der resultado, eu vou fazer uma cirurgia. Aí passou uns 2 meses para eu voltar lá. Quando eu voltei para casa dos meus pais, eu cheguei lá 8,5 kg mais magra, com 45 dias. Eu tinha emagrecido 8,5 kg. Que maravilha. Aí se foram até mais alguns meses, eu eliminei aí uns 18 quilos, 22 centímetros de abdômen,
E lógico, eu acho que assim, e a gente, eu falo que a gente adquire conhecimento. Você aprende para você ter liberdade, para você poder tomar o seu vinho, para você não ficar com aquela coisa, ai, não posso ir no churrasco, ai, eu não posso ir na festa de aniversário, eu não posso ir no casamento, não posso comer isso, não posso comer aquilo. Você pode. E é isso que você vai fazer, você vai aprender para que você possa ter sua liberdade, você ter sua vida. Você precisa ter conviver, né? Você precisa. Por que você vai emagrecer? Para você não poder sair de casa? Você vai emagrecer para poder mostrar para as pessoas que você emagreceu. Que você vai poder colocar uma roupa bonita, que você vai poder usar um cropped, uma sainha, um vestidinho colado de novo, um biquíni, que né, você coloca lá um biquíni, não tem coragem mais de tirar uma foto, tem vergonha de tirar uma foto de corpo todo. Então, acho que assim, você adquire autoestima, saúde, tudo de volta. Nossa, você tá linda, Lilian. Cada dia que eu converso com você, fazia tempo que a gente não encontrava, né? E cada dia que a gente se encontra, você tá mais bonita, mais jovem, você tá melhor. Parabéns, muito obrigada, viu, por contar a sua história, por mostrar suas fotos, porque você tem ajudado muitas mulheres a tomar coragem e acreditar que é possível para elas também. Comendo, né? Seguindo certinho, perder gordura localizada, mudar o formato do corpo, né? Sem nenhuma cirurgia, sem nenhum remédio, que as pessoas acham que é impossível. E não é impossível. A Lília está aqui para mostrar. E você tem que E a gente adquire disposição. Aí você quer fazer exercício físico, né? Daí você levanta de manhã. De manhã eu levantava até assim, com a coluna, assim, toda arcada, com aquela coisa que parece que para esticar o corpo, doía o corpo. Era aquela dificuldade. Agora não, levanto de manhã, vou, faço meu exercício, tomo meu banho, vou com aquela energia, com mais energia, né? Você adquire disposição, né? Adquire saúde de volta, né? Sua autoestima. É verdade, é vida nova, vale muito a pena, né? Ô, Lília, vamos ouvir a história maravilhosa da Mirtz também? Você pode ficar mais um pouquinho aí? Claro. Então, vamos só colocar você primeiro aqui, Mirtz. Espera aí, viu, Lília? Não vai embora, não. E a Mirtz, que maravilha receber você. Boa noite. Mirtz. Saudades de você, querida. Igualmente. Hoje fiquei muito feliz, que todos os dias a gente fica, né? Mas eu também. Boa. Ô, Mirtz, conta aí dessa maravilha, dessa virtude, dessa beleza que você é, né? Os resultados. Obrigada. Seja bem-vinda. Eu fico muito feliz de estar aqui, fico muito feliz de poder ser, quem sabe, mais uma sementinha de inspiração para todo mundo que está nos ouvindo. Desejo de coração que assim seja, porque eu fui muito feliz no processo de emagrecimento hormonal e espero que isso transborde para o pessoal que está nos assistindo. Dores eu tinha inúmeras, articulares, eu não conseguia levantar da cama, eu sentia muita dor quando eu colocava o pé no chão, gastrite, uma infeliz de uma gastrite com refluxo, com dor de estômago, cistites 2 vezes por ano, pelo menos, queda de cabelo, as unhas, eu tinha tudo do processo inflamatório que vocês estão tantas vezes falando nas lives. E desesperada, né, Nutri? Porque eu já tinha passado por tudo quanto era dieta, e vamos combinar, né, que a gente sofre com essas dietas. Né? A pior de todas foi a lua, né, a dieta da lua, porque você come se você conseguir pegar a lua, se você não pegar, minha filha, passe fome e morra, porque tem outra saída. Nossa, isso não é fácil. Não é fácil. E depois que eu passei pelo processo, eu perdi 16 quilos no processo, que era o que eu precisava, perdi 23 de abdômen. Maravilha. Né? Eu não tinha obesidade Nutri, mas eu tinha um sobrepeso violento. Imagina, para ter o corpo todo inflamado desse jeito, como é que eu estava, né? Uhum. Enfim, eu hoje tenho muita energia, estou muito feliz, eu escolho as minhas roupas com a maior facilidade, com a maior delícia, amo viajar e amo entrar no restaurante e ser aquela magra infeliz que come um monte e todo mundo olha e fala, meu Deus, olha o prato daquela mulher. Amo. E mais assim, me motivou para entrar no processo.
Primeiro que minhas primas amadas já estavam dentro do Leve, foram quem me apresentaram. Eu quero mandar um abraço para elas, que eu tô com saudade delas também, da família toda aí. Manda um abraço meu para elas, viu? Então, gente, ó, presta atenção, que a minha família inteira está dentro do programa, né? Então, acho que ninguém leva a família para um programa que é furado, né? Não é? A Nutri e o doutor Cristiano, vocês estão conhecendo, a gente já conhece, né, Lília? Oi, Lília. A gente já conhece há pelo menos uns 3 anos aí. E assim como a Noélia vai ficar sexagenária aqui, eu vou ficar septagenária aqui, né, Nutri? O negócio está por aí. Porque você tem 8 anos agora, acabei de conversar. E é tão legal isso, né? Porque a Mirtes, a Lília, são alunas veteranas. Quando a gente fala de alunas veteranas, elas já fizeram a mentoria e já se formaram na mentoria. Mas mesmo assim, elas tendo finalizado o curso delas, elas sempre estão aqui para contar as suas histórias. A gente fez realmente uma amizade. Eu não conheço presencialmente a Mirtes, nem a... Não, ainda não. Mas é a mesma coisa que a gente se conhecesse, né? Porque o online, ele aproxima muito. Eu sinto que eu conheço a Mirtes. Eu nem agora parece que eu não conheço a Mirtes. É verdade. É verdade. É um carinho, né, Nutri? É muito gostoso. É impressionante. Mesmo com as amigas, né? A gente está sempre era mesmo se encontrando pelas lives. É muito gostoso. Então, eu acho que é isso. Eu acho que, para mim, o grande... Eu morria de medo, né? O pessoal aí tem medo. Gente, o medo ou faz você ficar parado ali, sem movimento, sem fazer nada, que nem uma estátua, ou faz você andar e falar, pô, vamos tomar uma atitude, né? Vamos andar, vamos conhecer, vamos fazer, né? Por que não? Quantas de nós estamos aqui, vindo nas lives, mostrando para vocês que o resultado é possível, que não é brincadeira, que é super gostoso, que a gente come pra caramba, que a comida é simples, né? Ninguém tá pelancuda, ninguém tá caindo. Olha o pessoal quanto perdeu de peso e como tá, né? Super bem, super bonita, elegante, né? Feliz. Você pode ver que as mulheres vêm aqui, nós estamos felizes. Né? Por isso que a gente tenta transmitir. A gente gostaria muito que os meninos viessem também, né, Nutri? Eles são mais tímidos, né? Mas tudo bem, cada um tem uma hora, né? Então, eu acho assim, eu acho que é uma oportunidade para vocês, né? Como dizia... Não, acho que é de Eclesiastes, eu não sei direito. Mas existe um tempo certo para todos, né? Para todas as coisas embaixo do céu, não é? Existe. É o seu momento agora, é o seu tempo. Né? Aí Paulo Coelho vem e fala o quê, né, Nutri? O mestre só aparece quando o discípulo está pronto. Então, gente, ó, vamos caminhar, vamos ter certeza, vamos focar, vamos pôr a nossa atenção numa coisa boa para nós, né? Se você foca, se você pensa, se você acredita, você anda, você sai do lugar. Então, eu acho assim, eu acho que a gente está tentando fazer aqui exemplos para vocês e a gente espera de coração que vocês aproveitem. Vocês usem isso para vocês. Ô, Mirtes e Lília, né? A história de vocês é maravilhosa. Eu quero até que vocês venham, né? Se vocês puderem conversar um pouco mais, né? Outros dias, até que em outros horários, que o pessoal tá mais horários, porque, sabe, são pessoas assim que inspiram mesmo, que a gente no coração, né, que vocês estão aqui de coração para mover mais vidas, que vocês querem que outras pessoas também estejam realizadas. Eu sinto muito em vocês isso e realmente eu agradeço por fazer parte, porque o mérito não é meu. O mérito é de cada uma de vocês, né? Da Lília, da Mirtes, que são mulheres. Mas se você não tivesse pego na mão, se você não tivesse ali firme e forte, toda hora incentivando, toda hora fazendo uma live diferente, falando, gente, vamos! Ninguém anda, Nutri. A gente já passou por vários processos. Então, a gente sabe que o acompanhamento é fundamental. O ser online é uma delícia, porque, veja, está tudo na plataforma. A Lília foi viajar, estava na plataforma, ou não estava, Lília? Então, é super fácil. A gente tem muita coisa para falar, só que, assim, primeiro que é uma ansiedade para falar tudo que a gente gostaria de falar. A gente até esquece da quantidade de coisas boas que a gente tem para falar, da facilidade que não é difícil, de você
entrar na plataforma, de você baixar os cardápios, para quem precisa de lista de compra. E eu falo que, para mim, cada um vai ter seu jeito. E eu olho meu cardápio, eu sei o que eu preciso de comprar para eu fazer os meus cardápios. Vai ter um outro que vai precisar da listinha de compra, mas está tudo lá muito fácil. Então, cada um vai seguir, vai ter um perfil, e para todo perfil, ele vai ter lá completinho para você fazer seguir o seu caminho, seguir o seu GPS. É só pegar, eu falo, é pegar e fazer. Quando eu vi a minha prima comendo bem pra caramba, um pratão maravilhoso, melhorou o diabetes, melhorou a situação cardíaca dela. Eu falei, meu Deus, eu tenho que ir atrás, eu tenho que fazer isso, eu tenho que me virar e tem que acontecer. Aí você tem que entrar, seguir o GPS e foco. Agora, onde começa tudo isso? Começa nessa semana, gente. Já está começando, vamos andar, vamos fazer, vamos acontecer. Colocar em primeiro lugar, né? Nossa, eu vou te falar, todo mundo tá apaixonado aqui em vocês, viu? Falando que vocês são muito bonitas, inspiração. Quero agradecer a Lili e a Mix. Muito obrigada pela presença de vocês. Desculpa a demora hoje aí, que foi meio enrolado. Foi maravilhoso. Deus abençoe muito a vida de vocês. Foi ótimo estar com vocês hoje, viu? Um beijo, Lili. Um beijo, Mix. Beijo. Semana que vem eu chamo vocês de novo para bater papo. Muito bom conversar com vocês. Tchau, pessoal. Boa noite a todos. Tchau, Nutri. O povo aqui, eu não canso de falar que vocês são bonitos. Um monte de elogios, viu?